Olá pessoal, tudo bem? Mais um prazer estar de volta. Os meus iniciais e sinceros cumprimentos a todos. Gravando mais um vídeo de natureza reflexiva acerca das coisas, acerca do tempo, acerca do nosso cotidiano. Problemas? Sim, problemas. Quem não os tem? Quem agora mesmo não está diante dos seus problemas? Os inúmeros problemas. Pode ser uma simples espinha no rosto. Se este é o seu problema, tem que ser encarado e enfrentado como tal. Pode ser que na pele de outros o problema seja outro, que possa estar sendo amplificado ou diminuído conforme a postura que nós temos diante dos problemas. Portanto, a ideia desse vídeo é dar suporte no tocante ao enfrentamento dos problemas. Esperamos dar a nossa contribuição, embora sem termos aqui a pretensão de esgotar o assunto ou dar receitas prontas. Nada disso. Vamos apenas travar um diálogo, um acalorado diálogo, uma conversa, um bate-papo a respeito dos problemas. Espero que isso não seja um problema para você. Se for, aproveitemos então para tratar deste problema, já que é o assunto da nossa pauta, do nosso vídeo a ser gravado neste momento. Quando eu falo de tratar de um problema e dialogar acerca dos problemas, eu quero aqui fazer uso de alguns aspectos da matemática. Claro, eu não sou matemático, não entendo de matemática, embora eu seja um admirador da lógica, do raciocínio matemático. E vamos dizer assim, por que não dizer assim? Não haverá nenhum problema falar assim, problematizar, matematizar os problemas. Quando eu me refiro a matematizar os problemas, eu estou dizendo no sentido de fazermos uso do raciocínio, da lógica, dos padrões matemáticos para o enfrentamento da situação. E por que eu digo isso? É porque muitas vezes nós estamos diante de um problema, nós não paramos para mensurar o problema, e este problema vai se sobrepor a outro problema que vai ser acumulado, e com o passar do tempo, nós não sabemos mais onde está o foco, o lugar deste problema dentro de nós. O que eu quero dizer com isso é que há uma forma de enfrentarmos o problema, o que seria usar a nossa capacidade mental, intelectual, no sentido de nós mesmos diagnosticar, de dar um registro à nossa consciência
de que alguma coisa alterou em nós, mexeu conosco e que nós precisamos dar a devida atenção a este problema que está de alguma forma nos incomodando. Pois bem, feito esta introdução, vamos tentar enfrentar o problema aqui levantado e aqui pautado. Para se resolver um problema, devemos primeiro olhá-lo com a devida atenção para aquilo que o constitui enquanto problema. Ou seja, devemos vê-los pelos seus diversos ângulos. Dizer que um problema possui diversos ângulos, isso já é em si mesmo fazer uso da razão. Ou seja, nós estamos matematizando uma situação, usando padrões da matemática para enquadrar, representar aquele problema, aquela situação, para nos facilitar. Ou seja, nós não podemos nos deixar nos afogar no problema, ser envolvido de uma forma intensa, sem que nós possamos esboçar o mínimo de inteligência, de lógica, para lidar com uma situação qualquer que seja ela. É como diz num velho ditado: nunca vá com muita sede ao pote. Porque por mais que você tenha atravessado o deserto, passado dias com sede, se você chegar na fonte, no oásis, e começar a tomar água de uma forma muito intensa, se não tiver cuidado de degustar, de engolir a água aos poucos, você poderá ter a sua garganta travada, você pode se engasgar e morrer naquilo que poderia ser a fonte para matar a sua sede, ou seja, no próprio gole d'água, no próprio copo d'água, você pode vir a se afogar. Então, da mesma forma, qualquer que seja o problema, nós temos que manter um certo distanciamento, nos abstrair do problema para saber o seu contorno, os seus ângulos, o seu tamanho, e não agir de uma maneira impulsiva. É a mesma forma em que você, por algum momento, for chamado a salvar alguém que está se afogando. Você não pode entrar na água de uma vez. Primeiro você tem que certificar que está seguro, para que só então você possa estender a sua mão ou dar uma corda ou uma vara ou qualquer outro objeto, uma boia, que possa salvar a pessoa que está se afogando. Porque se você entrar de uma vez sem tomar as devidas precauções, se que você não mensure a situação, ao invés de um, vai morrer dois, afogado ou mais, como tem acontecido vários casos, inclusive recentemente noticiado pelos telejornais. Muito bem, então um problema, e por falar de problema, um dos mais especiais, dos mais corriqueiros, dos mais comuns e dos mais difíceis, são os de origem emocionais ou sentimentais. Estes problemas de origem emocionais ou sentimentais, quando não aceitos, quando não assumidos, se tornam uma espécie de lixo empurrado para debaixo do tapete. Exemplo: se eu estou gostando de alguém, eu sinto que mudou, houve uma mudança
no meu modo de ver, de pensar, e o coração começou a bater mais forte, eu tenho que assumir. Eu estou gostando de alguém. E aí vem a pergunta em seguida: quem é esse alguém? Esse alguém é merecedor do meu afeto, do meu carinho? Eu tenho chance? Eu também sou merecedor dessa pessoa? Cuidado, porque é aqui que pode estar a causa ou a casa do problema. Em você se sentir invadido por um sentimento, mas que você não aceita, você não assume que aquele é seu. Geralmente, quando você sente que está gostando de alguém, você não assume, você atribui que aquilo é o outro que está gostando de mim, é o outro que está apaixonado por mim. E aí você já começa a criar um caldo, um tsunami, uma tempestade num copo d'água, quando seria mais fácil você assumir os seus sentimentos. Da mesma forma, é quando você, por exemplo, levou um fora. Assuma. Eu levei um fora. Fora de quem? Por quê? No que eu contribuí para esse fora? Eu fiz a minha parte ou não? Então, quando você raciocina, quando você dialoga com o problema, quando você assume algo, o seu sentimento, você está criando condições de lidar, de dominar com uma situação. E mais do que isso, você está sendo sincero com você. É como eu tenho dito, minta para todos, mas pelo amor de Deus, não minta para si mesmo. Então, se você está gostando de alguém, ou você não está gostando de alguém, se você se irritou com alguém, assuma. Eu estou com raiva. Raiva de quê? De quem? Qual a origem dessa raiva? Onde ela surgiu? Como ela surgiu? O que você não pode é ficar grávido, é ficar prenhe de um sentimento sem que você consiga dar nome, sem que você consiga localizar sua origem, sem que você localize a região do seu corpo onde aquilo está instalado. Portanto, se nós simplesmente sermos acumuladores de problemas, ou seja, se você não dialoga com o seu problema, se você não dá nome aos seus problemas, se você não dá face ao seu problema, esses problemas não só irão se acumular aos outros, está lá debaixo do tapete, esses problemas irão criar olhos, bocas enormes, dentes enormes, e que vai passar a ter poder sobre você. Ele vai exigir que você sacrifique a sua própria vida para não lhe devorar. O problema se torna um monstro que está dentro de você. E você passará a viver refém desse monstro que poderia ter sido resolvido lá no seu nascedouro, lá no nascimento, na sua origem. Mas você simplesmente não ligou para ele, fez de conta que não era com você, empurrou com a barriga, empurrou para debaixo do tapete, e aí vem um problema. Você está intoxicado emocionalmente. E isso é muito difícil quando acontece de atingir esse estágio de você extirpar de dentro de você esses problemas, que já não são mais problemas, já são monstros que passaram a ter poder sobre você. Portanto, o maior problema de um problema, já que pode ser que nós podemos falar assim, é quando nós não conseguimos dar a este nomes, faces, ou quando não conseguimos localizá-los dentro de nós. O que eu tentei explicar
anteriormente. A maioria das nossas dores seria prontamente resolvidas se soubéssemos nomeá-las. Onde a dor é no pé, é na unha, é dor de cabeça, é no estômago. Então, a maioria das nossas dores seria resolvida logo se nós soubéssemos dar nomes a elas, se nós soubéssemos localizá-las dentro de nós, ou fazermos das dores uma representação gráfica para podermos lidar com esta representação. Ou seja, ir na raiz do problema. Ainda seguindo a ideia de lidarmos o problema usando a lógica, a matematização, o raciocínio, é isso que eu quero dizer para vocês. Nós temos que lidar com o problema sem nos abater, sem nos afogar no problema. E para isso nós temos que usar o raciocínio, usar a lógica da mesma forma que se usa a lógica com a matemática, para representar as figuras geométricas, etc. Então, nós vamos comparar o problema, seguindo essa lei de raciocínio, de matematizar o problema. Vamos imaginar que o problema seja, simbolicamente, figurativamente, uma moeda. Ou seja, a moeda tem dois lados, tem duas faces. Você não pode jogar uma moeda fora simplesmente porque você não gostou do outro lado da moeda. Se você fizer isso, você irá agravar o problema, agravar o seu problema. Então, cada problema, ele nos apresenta de vários ângulos. E às vezes, por esses vários ângulos, está ali presente uma lição de vida. Está ali presente uma solução. Mas se nós nos apressarmos a jogar o problema para debaixo do tapete sem passar por um exame racional da nossa consciência, é a mesma atitude de você pegar uma moeda e, porque não gostou do outro lado da moeda, você jogar fora. Então isso é um ato irracional, isso é um ato de imaturidade, isso é um ato infantil, mas que, infelizmente, acontece conosco. Como eu tenho falado, há lições que só se pode aprender vivenciando a dor. Esse momento, por exemplo, de pandemia, é um momento rico de lições, é um momento rico de aprendizagem. E que nós precisamos nos dar conta de que esse momento é um momento rico de oportunidade, é um momento rico, é um momento que está nos oportunizando o crescimento. Lidar com situações que nós não iríamos lidar se não estivéssemos passando por esse momento de crise. Aliás, os grandes empreendedores, os grandes homens, compreenderam cedo que saber enfrentar uma crise, que no meio da crise, no bojo de uma crise, existem lições importantíssimas, fundamental para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. De que de outro modo nós não iríamos ter essa lição.
Então vamos ver sempre um problema na perspectiva que tem um outro lado. E esse outro lado, nós temos que ter a capacidade de contemplar, de aprender, de nos dispor a aprender. Porque assim nós estamos criando a completude, a plenitude das coisas. Não pense que uma pessoa vitoriosa é vitoriosa porque ganhou a batalha de hoje. Não. A batalha de hoje foi a batalha de hoje. Não significa dizer que vai ser sempre assim. Então nós temos que estar preparados também para as derrotas e nos levantar das derrotas, tirar lições das derrotas. Então não pense que a vida é sempre uma linha reta. O progresso não é assim. Existem recuos. As pessoas, por exemplo, que acham que vai montar uma empresa e essa empresa ele vai dar lucro para o resto da vida, é não ter a noção de que existem as marés, existem os recuos, existem os avanços do recuo. É não entender, por exemplo, que a própria Lua mingua, tem a fase minguante e tem a fase crescente. É desconhecer que na natureza existe o período do dia, da luminosidade, da claridade, e existe a noite, a escuridão. É não compreender que existe o inverno e existe a primavera. E não apenas primavera, e não apenas inverno. Então nós temos que estar preparados para lidar, para enfrentar essas oscilações, essas alterações, porque a vida é assim. Nós, ser vitorioso não significa dizer uma pessoa de sucesso que ela só teve sucesso. Parabéns, se você está enfrentando, você está colhendo agora, colha, mas se prepare para as estações da seca, da estiagem, para às vezes para a escassez. Os nossos avós, os nossos bisavós, eles guardavam em casa gordura de porco, banha de porco, mel de abelha, cera de abelha. Ou seja, eles procuravam se precaver de uma situação que pudesse vir, que não estava descartada, e se chegasse, eles estariam preparados, minimamente, com a lenha enxuta para acender a fogueira, para colocar entre as trempes e assim seguir em frente. Então a gente tem que estar preparado para as adversidades e não achar que nós já vamos encontrar as portas abertas. Não faça isso. Nós temos que aprender a abrir a porta. Nós temos que saber qual porta entre tantas é a nossa a ser aberta. E o que nós temos que fazer com essa porta aberta? E depois de aberta, temos que saber deixá-la para que nós possamos sair caso a gente não goste do que há dentro, depois da porta. Então isso se chama sabedoria. Muito bem, então, seguindo esse raciocínio, uma espinha pode ser um problemão, principalmente para os adolescentes. Todavia, se este caso da espinha for verificado através de uma lógica, nós vamos entender que trata-se de um problema momentâneo e que não vale as noites perdidas de sono ou perder o ano escolar por causa disso. Por quê? Porque é um problema momentâneo, mas pode ser agravado
se nós nos afogarmos na espinha, se nós amplificarmos a espinha. Então nós temos que questionar. É uma espinha? É uma fase da vida que seu pai passou, que sua mãe passou, que sua avó passou e que você agora está passando e que tem que saber enfrentar isso, suportar o mal-estar de uma espinha no rosto, porque poderia ser uma outra coisa. Então, o dito aqui é exatamente para chamar a atenção de como podemos piorar uma situação, por mais simples, apenas por não dispormos da atitude de averiguar que em cada situação sempre haverá um outro lado, seja qual for a situação. Você não vai jogar sua face fora, alterar o seu rosto por conta de uma simples espinha de um lado da sua face. Isso seria o mesmo que você jogar a moeda fora porque você não gostou do outro lado da moeda, da outra face da moeda. Até porque vai faltar dinheiro para você comprar o ovo, ou você comprar farinha, para você comprar o pão do café da manhã. Por fim, faça o possível. Faça o melhor que você puder fazer da vida, de cada situação. O resto, confie nas mesmas forças que esmaga uma estrela contra a outra, as forças universais. Aliás, para onde quer que você olhe, você estará sendo esmagado por forças gigantescas do universo. A mesma que mantém a Lua onde está e a Terra onde está, onde nós estamos, o Sol. Mas esta mesma força que esmaga uma estrela contra a outra, que mantém corpos gigantescos no espaço, é a mesma força que permite a sua respiração e que ela seja feita sem que você esteja sentindo aperto algum, ainda que sendo por esta força esmagado. Ok, meu querido, minha querida? Obrigado pela sua atenção. Espero que você tenha gostado dessa nossa reflexão de hoje. Um abraço e até o nosso próximo vídeo acerca das coisas, acerca do tempo, acerca do nosso cotidiano. Um abraço, muito obrigado. Tchau.